Olá, eu sou Gilberto Maringoni, estamos aqui nos estúdios da agência Carta Maior, em Porto Alegre, no Fórum Social Temático. Nós vamos entrevistar Marco Aurélio Garcia, assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República. Marco Aurélio, como vai? Tudo bem? Nós queremos saber o seguinte, a presidente Dilma esteve aqui no Fórum Social Temático e atacou muito o pensamento único. E o Fórum surgiu como um contraponto ao pensamento único e ao encontro de Davos, que é o Fórum Econômico Mundial. Nesse ano, a presidente não foi ao Fórum. Como é que você vê? Foi um prejuízo para o Brasil não ir? Foi um prejuízo para o Fórum? Por que ela não foi e que simbolismo tem Davos hoje? Acho que ela não foi porque não considerou que era relevante ir ao Fórum de Davos. O presidente Lula muitas vezes não foi também. E a primeira vez que ele lá esteve foi por uma decisão muito particular. Ele queria dizer que ele iria falar em Davos a mesma linguagem que ele tinha falado aqui. Foi o que ele fez. Ele saiu de Porto Alegre, foi a Davos, no dia seguinte ele falou em Davos. A palestra dele, inclusive, foi transmitida por imagem aqui, né, e todos puderam constatar que ele estava falando a mesma linguagem. O Fórum de Davos teve a sua importância, eu acho que hoje tem menos, cada vez menos importância, entre outras coisas, porque ao invés de ser um motor de ideias novas, né, ele tem se revelado ou um repetidor das mesmas ideias que estão fracassando, ou, quando muito, um muro de lamentações dos fracassos que foram logrados na maioria dos países desenvolvidos. Nós estamos iniciando o segundo ano do governo Dilma e a imprensa insiste muito de que há um distanciamento entre a orientação dos dois governos Lula com o governo Dilma. Você que esteve presente durante os dois governos do presidente Lula e segue no governo Dilma, como é que você vê isso? Há alguma ruptura, algum tipo de mudança de rumo ou não? A imprensa oscila, porque às vezes ela diz que houve uma ruptura e às vezes ela diz que está havendo continuidade. Então nós temos que saber qual das duas versões é verdadeira. Basta que a presidenta não se alinhe com uma posição que alguns setores da imprensa querem que ela se alinhe, para dizer está tudo a mesma coisa, continua a mesma coisa. Na política externa continua... Na política externa também dizem isso. Tem dito isso. Tem dito isso. Agora, eu diria o seguinte, a política externa é a mesma. O que evidentemente muda são circunstâncias históricas. A política externa, ela é propositiva, mas ela também é reativa, né? E evidentemente, diante de determinadas realidades que são novas, tem que haver reações novas, mas eu não acho que nenhuma mudança de substância tenha ocorrido. Eu acho que tem havido aquilo que a própria presidenta se propôs quando se apresentou como candidata, continuidade e aprofundamento. Nós temos um foco de tensão no plano internacional, mas que é a questão iraniana, né, o embargo europeu ao Irã e o Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. E se fala muito que houve uma mudança de postura do governo Dilma com relação ao Irã e com outros países que tinham sido, que o presidente Lula tinha se aproximado. Nesse caso, você acha também que não... Como é que você analisa essa questão do Irã e o governo? Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, não houve modificação substancial em relação ao Irã. Houve, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos, uma posição que o Brasil adotou de crítica a uma situação que ele considerava de violação e que lhe parecia importante observar. No que diz respeito à posição geral, o que nós verificamos? O presidente Lula e o primeiro-ministro da Turquia estiveram lá em junho de 2010. Né? Eu participei dessa missão quando nós propusemos um acordo pelo qual o Irã fazia concessões muito importantes. Né? Acordo esse, inclusive, cuja substância tinha, inclusive, o beneplácito do presidente Obama, porque o presidente Obama tinha enviado uma carta dizendo que, se vocês lograrem isso, seria ótimo. Né? Muito bem, nós logramos esse acordo, e o que aconteceu? 2 dias depois, né, as grandes potências anunciaram que iam pressionar o Irã, que achavam que o acordo era inócuo e que iam pressionar o Irã com sanções. Desde então, a estratégia dominante das grandes potências, sobretudo aquelas que têm assento no Conselho de Segurança, tem sido de pressionar o Irã. Agora, não mais no Conselho de Segurança, mas na Comunidade Europeia, né, votando as sanções. É uma estratégia fracassada, né?
Nós estamos aí há mais de um ano e meio de sanções, e esse ano e meio de sanções não modificou em nada. Pelo contrário, da perspectiva dos países ocidentais, piorou a situação para eles. Então, nós acreditamos, e isso, inclusive, passou a ser reconhecido por muitos analistas imparciais do ponto de vista internacional. Outro dia, na grande imprensa britânica, saiu um artigo dizendo que o Brasil e a Turquia tinham razão, né, quando fizeram aquela proposta de negociação. Os europeus, em certa medida os americanos, mas mais os europeus, muitas vezes utilizam como argumento: nós temos o temor que Israel faça um ataque unilateral ao Irã. Tá? E então isso seria evidentemente algo muito negativo, né? Mas nós sabemos que é muito difícil que os Estados Unidos tenha a possibilidade de fazer um ataque, que o Israel tenha a possibilidade de fazer um ataque ao Irã sem ter o consentimento dos Estados Unidos. Marco Aurélio, o Brasil, diante da crise europeia, tem se tornado um país muito atraente para a imigração, invertendo uma onda histórica no século XX do país ter sido... o primeiro país foi um país receptor. No final do século XX, nós somos um país que remetia brasileiros para o exterior. E, novamente, o Brasil está sendo, de outra forma, um país atraente pelas oportunidades de emprego, de trabalho, de melhoria de vida e tal. E nós tivemos esse contencioso, não sei se chega a ser um contencioso, que é a imigração dos haitianos pela fronteira amazônica com o Peru. Como é que é essa história das cotas? Isso prejudica a nossa política de imigração? Há algum impeditivo para a chegada de estrangeiros aqui? Como é que é essa nova política de imigração, se é que ela existe? Não, a questão das cotas que foram estabelecidas foi para terminar com uma imigração selvagem que, além do que, estava sendo estimulada por coiotes, né? Coiotes são os negociantes? Isso é, negociantes que estavam cobrando, muitas vezes, fortunas dos homens e mulheres de Haiti para virem por cá através de outros países da região. Então, nós quisemos, evidentemente, nós não podemos tolerar que o tráfico de pessoas, ademais com essa característica de criminalidade, possa ser confundido com a política de imigração. Todos os que entraram estão legalizados e nós estabelecemos, então, que de agora em diante o mecanismo será esse de inscrição no Consulado do Brasil em Porto Príncipe para que venham para cá, eles serão recebidos. É importante dizer que, inclusive, não são só haitianos. Hoje, mesmo os países desenvolvidos estão querendo mandar a gente para cá. Agora, há cotas de outros países? Essa política de cotas pode ser entendida como algum tipo de discriminação? Eu acho que pode ser entendida como um tipo de discriminação positiva, porque nós vamos receber 4.000 haitianos, é bastante. Uhum. Na questão da relação com outros países da América do Sul, especialmente, que o Brasil tem um papel especial, eu assisti a uma palestra sua que você falou que o Brasil quer ter um peso importante na configuração de uma integração latino-americana, especialmente sul-americana, mas não quer ser uma Alemanha da América do Sul. O que quer dizer isso? Qual é a comparação? É uma metáfora que eu espero que não produza nenhum incidente de natureza diplomática. Há uma percepção, muitas vezes na Europa, né, de que a Alemanha exerce uma pressão exagerada sobre os países daquela região no processo de integração. Nós acreditamos que o Brasil, por ser uma grande economia, por ser a maior economia do continente, pela extensão do seu território, da sua população, pelas suas riquezas, inclusive pela sua projeção internacional hoje, não deve se valer de tudo isso para ter uma atitude impositiva em relação à integração. Ele tem, obviamente, respeitado o seu interesse nacional, nós não queremos desrespeitar o interesse nacional de ninguém, ele tem que incorporar cada vez mais no seu interesse nacional as noções de integração sul-americana. A integração sul-americana não pode ser um desejo vago, piedoso, mas tem que ser algo que venha se internalizar crescentemente nas nossas instituições, nas nossas leis, na cabeça dos nossos governantes e burocratas, etc, etc. E nós queremos que essa integração seja uma integração harmônica, né?
porque se ela fosse deixada exclusivamente ao plano comercial, ela seria devastadoramente favorável ao Brasil. E aí não é integração, é como no passado se dizia, é entregação. Margarida, para terminar, a gente não pode, numa conversa sobre política internacional, deixar de mencionar as nossas relações com os Estados Unidos. Você pegou uma fase muito dura da política externa norte-americana, que foi logo após o 11 de setembro de 2001, quando o governo George W. Bush exerceu os plenos poderes na sua política externa, invadindo o Afeganistão, ocupando o Iraque e tal, e você pegou também o primeiro governo Obama. Há uma mudança nas relações, significativa nas relações do Brasil com os Estados Unidos, não por conta do governo brasileiro, mas nas administrações Bush, entre as administrações Bush e Obama? Olha, eu acho que as duas administrações reconheceram o papel do Brasil no mundo. É muito paradoxal, mas é verdadeiro, que as relações que o presidente Lula e o presidente Bush mantiveram foram muito boas, foram muito fluídas, eu diria, inclusive, que no plano pessoal muito respeitosas, né? Ainda que isso não tenha se traduzido em grandes vantagens do ponto de vista do Brasil, né? Quer dizer, seja vantagens de natureza econômica, o nosso comércio com os Estados Unidos vem se deteriorando há muito tempo, seja vantagem do ponto de vista político. Quer dizer, não houve uma inflexão dos Estados Unidos em direção a teses que são muito caras para nós, como, por exemplo, a participação do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É curioso dizer que as relações do período Bush foram boas, porque nós divergimos em forma muito categórica de várias posições do governo americano. O presidente Lula militou fortemente contra a guerra do Iraque, né? Inclusive participou de articulações com o chanceler alemão, com o presidente Chirac, com presidentes da América Latina, na época, sobretudo o presidente do México e o presidente do Chile, que estavam no Conselho de Segurança, para que o Conselho de Segurança não desse, como não deu, autorização para a invasão do Iraque, e que essa se fizesse a revelia da lei internacional, como se fez. Então, nós fomos muito categoricamente opostos a isso. Depois teve a ALCA, que era um projeto caríssimo aos Estados Unidos, e que os países do Mercosul, com protagonismo muito grande do Lula e do Kirchner, e mais a Venezuela, dissemos não. Então, digamos, haveria elementos de sobra para que as relações tivessem se deteriorado. Não se deterioraram, elas foram muito fluídas, muito boas, de tal maneira, inclusive, que quando da crise de 2008, um dos primeiros países a ser consultado sobre a natureza de uma reunião que deveria se realizar para discutir a tese, a crise, foi o Brasil, né? E foi quando o presidente Bush perguntou ao Lula quem nós devemos convidar para essa reunião. E o Lula respondeu imediatamente, o G20, né? Que era o G20 financeiro, aparentemente uma organização sem grande expressão, mas que tinha uma virtude, tinha uma forte participação de países emergentes. No governo Obama, as relações começaram muito bem, foram bastante boas. O Lula manteve um diálogo franco com Obama, né, seja na visita que nós fizemos à Casa Branca, seja depois no encontro dos presidentes da Unasul com Obama em Trinidad e Tobago. O Lula disse coisas muito importantes, chamando a atenção para a significação que tinha tido para a América Latina a eleição de um presidente negro, né, dizendo, olha, só teve uma coisa mais importante na América Latina do que a sua eleição para presidente dos Estados Unidos, que foi a eleição desse índio aqui para presidente da Bolívia. Disse assim, textualmente, né? E depois nós tivemos o episódio do Irã, onde houve um certo esfriamento. Agora, um esfriamento que deve correr muito mais por conta dos Estados Unidos do que de nossa parte, né? Entre outras coisas, porque, eu reitero, o presidente Obama tinha dito que estava de acordo com a posição que Lula e o primeiro-ministro da Turquia levaram naquela ocasião. E as relações ficaram um pouquinho paralisadas e retomaram o curso normal. Todos sabem, o presidente Obama veio ao Brasil, foi uma visita simpática. Agora, nós temos que melhorar as nossas relações econômicas com os Estados Unidos. Nós perdemos posições muito importantes no comércio com os Estados Unidos. E nós queremos também que os Estados Unidos possam nos ajudar muito no que diz respeito
a transferência de tecnologia, a formação de quadros brasileiros, quer dizer, nesse programa do Brasil, do Ciências Sem Fronteiras, né, um número respeitável de cientistas, de alunos de graduação, de pós-graduação e pós-doutorado irão para os Estados Unidos, né, para poder, justamente, no seu retorno ao Brasil, alavancarem aqui um grande movimento de inovação científica e tecnológica. Mas eu diria o seguinte, os dois países estão condenados a conviver bem, não só no âmbito internacional, como em particular no âmbito latino-americano, no âmbito interamericano, se alguém quiser. Eu não gosto muito dessa expressão. A grande verdade é que o papel dos Estados Unidos se atenuou muito na região. Hoje a região, digamos, tem mais soberania, tem mais opinião, é mais, digamos, resistente a certas pressões que no passado os Estados Unidos faziam. E eu acho que os governantes americanos têm medianamente sensibilidade para isso. Agora, há uma coisa, né, eu digo isso para concluir, que me parece importante. Os Estados Unidos não dão muita prioridade para a América Latina. E tem muitos analistas que dizem que isso é excelente. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Carta Maior. A gente, não sei se você tem mais alguma coisa a dizer, mas não. É isso. Obrigado a vocês e até uma próxima ocasião.